Boa noite, pessoal. Aqui é o João Victor Escobar Caldas, vulgo Escorpião de Oz. E hoje, galera, é um dia muito especial para mim, porque, para começo de conversa, é a primeira vez que eu gravo um vídeo e vou postar no YouTube. Então, se você estiver assistindo isso no YouTube, eu peço que já deixe o seu like e se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar demais na divulgação do conteúdo que eu quero produzir. E para começar, para estrear o nosso canal, eu quis falar de um gênero da literatura que é o meu segundo gênero literário favorito de fantasia, que são os contos de fadas. E nada mais justo, né, como a gente está estreando no Dia das Mães, abordar um clássico dos contos de fadas que trabalha, na minha opinião, melhor do que qualquer conto, melhor do que os contos de fadas da Disney envolvendo princesas, melhor do que até mesmo os contos indianos, né, que tem uma pegada mais sentimental, melhor do que todos esses. Eu acho que o Peter Pan, melhor do que todos, personifica a importância de uma figura materna, personifica o ensinamento e a importância de uma figura materna na formação humana e da sua personalidade mesmo. No entanto, galera, esse livro aqui vai muito mais além de apenas abordar a figura da mãe. E vamos começar, né, falando um pouco sobre a sua origem, a origem da produção desse livro, um pouco da biografia do J.M. Barrie, que é o escritor e criador de Peter Pan. E eu vou aproveitar para mostrar essa edição aqui super linda, da Autêntica, para vocês. Assim, ela é muito bonita, eu acho as ilustrações dela lindíssimas. A capa dispensa comentários, né? Vocês viram com seus próprios olhos. A única crítica que eu tenho é que, assim, é sequinha. Não tem extra, não tem nada. Só tem a biografia do J.M. Barrie na orelha do livro. Então, galera, é que eu tô olhando aqui um roteiro, que eu fiz uma colinha, porque o vídeo vai ficar gigantesco. O vídeo vai ficar gigantesco, gigantesco, gigantesco. Então, para quem gosta de vídeo longo, vai ser um prato cheio. O J.M. Barrie, galera, que é o criador de Peter Pan, dizem, né, que uma das principais inspirações, e eu inclusive acredito nisso, uma das principais causas, né, motivações que deram a ele a criatividade para criar o Peter Pan, o menino que nunca cresceu, foi baseado no irmão dele. Ele se baseou no irmão dele. O irmão dele morreu caindo numa água muito gelada, ou num rio de gelo, ou num lago de gelo. E quando isso aconteceu, isso traumatizou ele e traumatizou a família inteira, mas em especial a mãe dele. Porque esse filho que morreu era meio que o preferido, era o favorito da mãe dele. E a mãe dele sempre falava dele, falava e comparava ele com os irmãos, como ele seria quando crescesse. Então, na cabeça do J.M. Barrie, o menino que nunca cresceu, que foi parar na terra do nunca, que se perdeu da família, seria o Peter Pan. Ele teve incontáveis outras inspirações, tá, galera? Não foi apenas o irmão dele que inspirou a criação do Peter Pan, porque como a gente vai ver mais pra frente no vídeo, o Peter Pan, ele é o espírito da juventude. Ele é a manifestação, ele é a tentativa de manifestar aquilo que a gente mais tende a conceber como jovial, como libertador. Ele é a personificação não só da juventude, como também de todas as travessuras, toda a falta de responsabilidade. Ele é a personificação da liberdade e da libertinagem, que vem junto com a juventude. E conforme a gente também vai ver mais pra frente, né, o Peter Pan acaba sendo isso realmente ao pé da letra, o que explica muitas atitudes inomináveis que ele comete na obra original, que é completamente diferente dos filmes da Disney, tá? Para vocês terem uma ideia, quem acompanhou, né? Quem lembra de Once Upon a Time? O Peter Pan da série Once Upon a Time,
era um psicopata controlador, manipulador e narcisista. Ele foi a versão que, pelo menos eu conheço, que mais conseguiu fazer jus ao Peter Pan da obra original. O J.M. Barrie, né, ele também se inspirou na criação não só do Peter Pan, como também em outros personagens, em sua amiga, Sylvia, que ela tinha 4 filhos, se não me engano. E o que acontece? Ele era muito apegado a ela e aos seus filhos, que eram crianças órfãos, crianças que estavam perdidas, crianças que estavam sem uma figura paterna. E ele, inclusive, se torna tutor dessas crianças, que infelizmente tiveram um fim trágico. Na época, né, do J.M. Barrie, uma pneumonia podia te matar. E isso, inclusive, foi a causa da morte do próprio autor. E essas crianças, né, por mais que ele tenha cuidado delas, ele era quase que um pai delas, né? Ele agia como pai, a realidade é essa. A gente analisando a biografia dele, tanto cinematográfica quanto escrita mesmo, a gente chega a essa conclusão. Então, o que inspirou os Meninos Perdidos e a relação deles com o Peter Pan, o cara que leva crianças perdidas para lugares diferentes, traz leveza para a vida delas, liberta elas de toda a dor, torna os meninos perdidos um pouco menos perdidos. Essa ideia veio da relação do próprio autor com as crianças na qual ele virou tutor. E a Wendy, galera, analisando a biografia dele, eu realmente acredito, eu tenho certeza que a Sylvia, que é a mãe dos meninos, que ele virou tutor, grande amiga dele, que morreu, ela com certeza foi a principal inspiração para Wendy. A figura materna que protege, faz coisas diariamente a todo momento, lava roupa, cuida dos filhos, pensa neles 24 horas, ao ponto de muitas vezes se esquecer dela própria, e ainda assim sendo uma figura cheia de inocência, cheia de bondade, cheia de benevolência. Com certeza foi uma inspiração direta e a principal inspiração para Wendy. Até a relação do Peter Pan com a Wendy, que no livro, né, em alguns filmes, a gente percebe que eles têm um romance. Reza a lenda que o J.M. Barrie, ele realmente teve alguma coisa com a Sylvia, fora que o casamento dele com a esposa mesmo dele foi extremamente conturbado, entendeu? No filme, né, que eu também vi, além das biografias que eu li, né, tem um filme, Em Busca da Terra do Nunca, que é basicamente a biografia do J.M. Barrie, que trabalha muito bem a questão do casamento dele, o quão conturbado o casamento dele ficou após ele se envolver com a Sylvia, que era amiga dele. Mas na biografia, pelo menos cinematográfica, essa que eu falei para vocês, dá para enxergar ali, dependendo da malícia de cada um, etc., dá para suspeitar ali de uma certa atração que ele desenvolveu por ela. Fora que a Wendy também, galera, ela, com certeza, a relação do Peter Pan de dependência com a Wendy, sem dúvida, foi também baseada no próprio J.M. Barrie, que, por exemplo, tem uma história que ele, para chamar a atenção da mãe dele, que só pensava no irmão dele que morreu, ele vestiu as roupas do irmão, e ela, inclusive, botou ele para fora de casa. Então, provavelmente essa ausência de figura materna que o Peter Pan tanto carece na obra, tanto original quanto nos filmes, e onde mais vocês verem Peter Pan, provavelmente também tem relação com esse buraco que ficou na vida do autor. Outra coisa também que certamente inspirou a criação da Wendy é a própria, não só figura materna, como o ideal de mulher naquela época, sabe?
a gente percebe na obra original do Peter Pan que as mulheres têm uma representação extremamente machista. Ela basicamente vive para cuidar dos filhos, passar roupa, trabalhar dentro de casa, não sair, enquanto a figura masculina vive se divertindo, vivendo aventuras, tendo a liberdade de serem extremamente infantis em muitos lugares e situações. Então, a Wendy também simboliza o ideal de mulher, não só o ideal de figura materna, como o ideal de mulher no sentido de benevolência, bondade, companheirismo, lealdade, características que eu, por exemplo, até hoje eu tenho uma queda gigantesca pela Wendy do Peter Pan, sabe? Ela é meiga, ela é cheia de vida, ela é intensa. Ao mesmo tempo, né, que ela também, né, infelizmente, simboliza não só um ideal de mulher no que diz respeito às coisas boas, como também um ideal de mulher referente às coisas ruins daquela época e até hoje em muitos lugares, né? A figura doméstica que unicamente toma conta do lar é extremamente silenciada pela figura masculina, não só pelo Peter Pan, tá, galera? Mas por outras figuras também. Agora, galera, eu vou comentar com vocês como o J.M. Barrie, ele transformou todas essas vivências pessoais, todas essas inspirações, sabe? Tudo que ele viveu, toda essa memória dele, no Peter Pan e o Wendy. Isso mesmo que vocês ouviram, que o nome original da obra é Peter Pan e o Wendy. No entanto, atualmente que nós falamos apenas Peter Pan, que eles quiseram encurtar. O J.M. Barrie, ele era um dramaturgo e escritor, ele escreveu inúmeras peças, entendeu? E a primeira vez que o Peter Pan aparece, não necessariamente como Peter Pan que a gente conhece nessa obra aqui, tá? Mas a ideia do menino que não cresce, que faz um montão de besteira, entre besteira para eu não falar coisa pior, que senão o YouTube no meu primeiro vídeo me deleta. Ele apareceu pela primeira vez numa obra chamada O Pequeno Pássaro Branco, que é uma coletânea de vários contos, entendeu? Envolvendo fadas, envolvendo críticas sociais, políticas daquela época. E um dos personagens que aparece é o Peter Pan, entendeu? Embora o J.M. Barrie ele não desenvolva muito Peter Pan na obra O Pequeno Pássaro Branco, escrita, se não me engano, em 1902. Aí, em 1904, lembra que eu falei com vocês que o autor ele era um dramaturgo, ele fez muitas peças de teatro? Ele transforma o Peter Pan num personagem com uma história própria, sendo, entre aspas, o protagonista da história, numa peça de teatro, né, chamada originalmente de O Menino que Não Queria Crescer. Depois, né, virou Peter Pan e o Wendy e ficou como uma peça de teatro até 1911, onde finalmente a peça de teatro é transformada no livro Peter Pan e o Wendy. E o resto é história, galera. Fez muito sucesso, entendeu? Seja como peça de teatro, ou como livro, ou como futuramente aconteceu, como filmes, entendeu? Quem nunca se encantou com os filmes do Peter Pan da Disney, né? Embora eu confesso que quando eu era criança, eu não gostava muito, eu não gostava da personalidade do Peter Pan, pode-se dizer assim. Embora sempre fui apaixonado pela Wendy e pela Terra do Nunca, no geral. Principalmente a parte dos índios. Eu que sempre gostei de cultura indígena, embora, né, mais pra frente eu vou falar sobre isso com vocês, a representação, né, que a Disney fez na primeira animação dela sobre Peter Pan, dos índios, né. Enfim, galera, hoje em dia, com certeza, isso não ocorreria. Agora, galera, eu vou falar sobre a Terra do Nunca,
as suas origens e curiosidades. Eu acho que a primeira coisa, né, que eu imagino que vai fascinar qualquer pessoa que lê a obra original é que a Terra do Nunca, que a gente cresce vendo, achando que é tudo uma única ilha, na verdade, na obra original, é um arquipélago praticamente infinito. Porque a Terra do Nunca simboliza a manifestação física, tangível e ao mesmo tempo de muitos modos intangível do pensamento, do sonhar coletivo, não só das crianças, como também de todos os humanos que sonham, que desejam, que querem viver aventuras. Então, cada ser humano tem em sua própria mente a Terra do Nunca. A Terra do Nunca é a manifestação de todo o desejo de liberdade, aventura, jovialidade e tudo que é não convencional que todo ser humano em algum momento sonha e depois acaba manifestando. Seja sonhando acordado ou dormindo, tá, galera? E acaba se transformando essa manifestação de sonhar, de desejos, de aventura, de histórias, sabe? De criaturas e personagens que povoam o nosso imaginário popular se tornam uma ilha, porque cada mente humana é um universo, cada mente humana é uma ilha. E ao mesmo tempo que nós temos sonhos completamente diferentes, porque cada pessoa é única, nossos sonhos também são iguais. Então, cada ser humano cria sua própria Terra do Nunca, uma terra de sonhos que nós sempre alcançamos na infância, ao mesmo tempo que nunca alcançamos de verdade, pois nunca é o suficiente. Então pensem só, cada ser humano sonha uma Terra do Nunca, concebe uma Terra do Nunca diferente. Imagina o quão vasto é o arquipélago do Nunca. Só que o que acontece? As crianças, elas conseguem ir para a Terra do Nunca a todo momento, e principalmente quando dormem. Já os humanos, adultos, eles conseguem sim avistar as praias da Terra do Nunca, através dos navios e dos mares, ou das asas da imaginação, mas nunca mais conseguem descer nas praias da Terra do Nunca, nunca conseguem desembarcar. Isso é citado no livro. E dá a entender que a Terra do Nunca que o Peter Pan vive, que é a que a gente vê nos filmes, que tem a tribo dos índios, os piratas, a caverna do homem morto, e por aí vai, é a Terra do Nunca que o Peter Pan, coincidentemente ou não, vive, como também é a Terra do Nunca, é a fusão do imaginário da Wendy, do João e do Miguel. Tanto que quando eles chegam na ilha, a Wendy comenta, né? E o João e o Miguel, se não me engano, também comentam. Nossa, como é familiar, entendeu? E a Terra do Nunca, por ser a fusão do imaginário dos três, ela, em alguns momentos, a gente constrói que ela vai se alterando de acordo com os pensamentos de cada um. Tem um irmão, por exemplo, que fala: tem um lago em cima de um flamingo. E o outro, tem um flamingo em cima de um lago. Ou seja, a própria ilha vai se moldando e se alterando de acordo com a vontade, com os sonhos de cada um. E isso é muito legal. Outra coisa também, galera, genial, que eu achei genial, né? É porque vocês reparam que, por exemplo, piratas, índios, entendeu? Feras, como é citado na Terra do Nunca, são, ao mesmo tempo que são personagens, que são figuras históricas que realmente existiram, são também personagens que estão no nosso imaginário popular. E através da Terra do Nunca, eles se tornam realmente imortais, eles nunca envelhecem. Então a Terra do Nunca... As Terras do Nunca, né, por serem a manifestação tangível do imaginário coletivo da humanidade em outro plano de existência, é também a manifestação
das histórias e da capacidade que elas têm de transcender o tempo. As histórias nunca envelhecem, logo os personagens das histórias, de certo modo, nunca cresceram, sejam eles já tendo existido de verdade ou não. Então, realmente, na Terra do Nunca, ninguém nunca cresce, ninguém nunca envelhece, nem hoje, nem amanhã. Agora, deixa eu ver. Outra curiosidade, galera, legal, é que a Terra do Nunca... gente, mais uma coisa. Só lembrando mais uma vez, não custa nada lembrar. Se você está gostando do que eu estou falando até aqui, se vocês estão gostando do alto nível de detalhes, se vocês estão gostando desse bate-papo, deixe o seu like no vídeo, se inscrevam no canal, porque, sério, principalmente isso ajuda qualquer YouTube em qualquer momento na carreira. Mas quem está iniciando a carreira no YouTube sabe do que eu estou falando. Isso ajuda demais, porque a chance do meu vídeo aparecer para outra pessoa que gosta desse conteúdo aumenta. E vamos lá, galera. Outro detalhe muito legal é que a Terra do Nunca, no livro, ela é quase que uma entidade, sabe? Ela é uma entidade, a Terra do Nunca, em que o Peter Pan vive, que é a que a gente vê nos desenhos e nos filmes. Quando o Peter Pan fica muito tempo longe da Terra do Nunca, chega um ponto que ela começa a procurar o Peter Pan. Tanto que o Peter Pan... Aquilo que a gente vê nos filmes, siga para a segunda estrela à direita e siga reto até o amanhecer, direto até o amanhecer. O Peter Pan, ele dá essa informação no livro, numa cena lindíssima, que a Disney adaptou muito bem, e o filme de 2003 também adaptou muito bem. Aquela cena dele voando com os irmãos Darling, com aquela música, pense em uma coisa bem boa e logo você voa. Tem no livro e é belíssima. É até mais bela no livro do que na própria animação da Disney, na minha opinião. E ele é dito que ele dá essa informação, mas não basta ele te dá essa informação para você conseguir chegar à Terra do Nunca, porque ela só é encontrada quando ela quer ser encontrada e por quem ela quer ser encontrada. E ela, né, é dito no livro que o que contribuiu para o Peter Pan ter encontrado ela é que ela também estava procurando o Peter Pan. E ela se comporta literalmente como um ser vivo, porque quando o Peter Pan chega, é dito no livro que meio que dá uma primavera, sabe? As flores começam a desabrochar todas psicodélicas e coloridas, o sol começa a raiar, os animais voltam a caçar, os meninos perdidos e os piratas voltam a brigar entre si, porque é dito no livro que quando o Peter Pan não tá, os piratas e os meninos perdidos ficam só trocando farpas, brigando, um xingando o outro, sabe? Mas eles nunca chegam a sair nas armas e nas espadas, a brigar mesmo, sabe? Porque o que acontece? Com o Peter Pan, tudo fica animado, e sem ele, tudo perde a graça, como se a própria Terra do Nunca, as feras, os animais, os meninos perdidos, até os piratas, tudo só tem graça com o Peter Pan. Ele, ao mesmo tempo que é o espírito da juventude, da liberdade, ele também é um espírito da inconstância, da movimentação, da agitação. Ele é a Terra do Nunca. E isso é abordado em vários momentos. Por exemplo, é dito que no livro as fadas, né? No livro é dito, aliás, as fadas, elas atacam e... se você dormir e você estiver no caminho delas dormindo, elas te empurram, elas até tentam fazer coisa pior do que você. No entanto, com o Peter Pan tem uma parte que o Peter Pan adormece no meio do mato da Terra do Nunca e as fadas simplesmente só dão umas beliscadas nele, beliscam ele e vão embora.
literalmente, só beliscam ele e vão embora. E o próprio livro afirma que se fosse qualquer outra pessoa, elas fariam coisas inomináveis, mas com o Peter Pan não. As sereias só conversam com o Peter Pan, não conversam nem com nenhum menino perdido, nem com nenhum dos irmãos da Wendy, nem com a própria Wendy. O Peter Pan, ele tá há tanto tempo na Terra do Nunca que ele se tornou a Terra do Nunca, ao ponto da própria Terra do Nunca não ser feliz, não ser agitada, não ter o espírito da fantasia e da intensidade, do não convencional, não ter o espírito do pensamento visto como bizarro, como psicodélico, como incomum, tão comum nas crianças e que muitas vezes quando viramos adultos, infelizmente perdemos essa capacidade ou a enfraquecemos. E o Peter Pan, por manifestar tudo isso, ou ao meu ver, por ser uma tentativa de manifestar tudo isso, ele quando chega na Terra do Nunca, ele traz tudo isso com ele. Ele é a manifestação, ele é a personificação da Terra do Nunca. Então isso é um detalhe muito legal, porque a Terra do Nunca acaba se tornando ela mesma um personagem. Agora, né? Deixa eu ver aqui no roteiro. Agora, galera, eu falei do Peter Pan, falei um montão de coisa dele já. Então, por que não falar finalmente, né, do personagem Peter Pan em si, sua personalidade, algumas curiosidades, seus defeitos, que são muitos, na minha opinião. O Peter Pan, ele tem mais defeitos do que qualidades. Eu não consegui me simpatizar com o Peter Pan, e muitos dos outros canais de literatura que eu vi, que eu usei como pesquisa também, né, para trazer esse conhecimento para vocês, além de ter lido o livro, visto os filmes, pesquisado sobre, visto biografias, eu senti uma antipatia pelo Peter Pan, que eu percebi que em outros vídeos no YouTube muitas pessoas que fazem conteúdo literário também sentiram, e eu acho que é inevitável, galera. Tipo, deixe aí nos comentários se vocês conseguiram se simpatizar com Peter Pan, quem leu a obra, entendeu? Porque o Peter Pan, ele é completamente diferente, o Peter Pan do livro, o Peter Pan daqui, ó, é completamente diferente do Peter Pan dos filmes. O Peter Pan dos filmes e dos desenhos da Disney, eles meio que glorificam o Peter Pan, eles amenizam a personalidade dele, entendeu? Eles meio que romantizam ele, tornam ele um herói, entendeu? Mas no livro, ele é extremamente narcisista e arrogante, ao ponto de, se depender dele, se ele tiver de mau humor, ou se ele sentir inveja, né, de alguém, ele se sentir diminuído por alguém, ele castiga as pessoas das mais variadas formas. Isso acontece, isso dá a entender no livro, que já aconteceu várias vezes no passado com os próprios meninos perdidos. Ele maltrata os meninos perdidos, ele deixa os meninos perdidos com fome. Se der na telha dele, ele não admite que alguém saiba mais do que ele, ao ponto dele, inclusive, destratar não só a Wendy, né, como a própria Sininho e vários dos meninos perdidos. Tem os meninos perdidos lá que são gêmeos. O Peter Pan é arrogante e narcisista de um jeito, e tão de caráter e frágil mesmo, tão frágil mentalmente, que ele não sabe o que são gêmeos. Ele não admite que alguém saiba o que é uma pessoa ser gêmea da outra. Então ele literalmente intimida os meninos para eles ficarem um colado, né, do lado do outro, para que eles pareçam ser uma mesma pessoa, e dessa maneira o Peter Pan possa se sentir como se eles estivessem pedindo desculpas por serem gêmeos e por saberem algo a mais do que ele.
Então é esse nível de arrogância. Tem uma cena que é a cena do voo, que ele coloca o Miguel, ele deixa o Miguel meio que cair várias e várias vezes pertinho do mar, e só salva ele de última hora para realmente, assim, assustar o Andy, o João e o Miguel. E quando ele salvar o Miguel, ele se sentir e as pessoas acharem ele um grande herói, um homem super rápido, uma pessoa extremamente habilidosa, sendo que é dito no livro, né, que ele, por ter a mentalidade de uma criança e crianças se entediarem com brincadeiras muito rapidamente, para ele, porventura, se cansar de salvar o Miguel e na próxima vez que o Miguel cair, ele realmente deixar o Miguel se espatifar no mar ou no chão, ele não mudaria a roupa, entendeu? Então, tipo, é muito... O Peter Pan, ele é muito arrogante, ele é extremamente narcisista, ele, ao meu ver, é extremamente manipulador, ele é completamente responsável, com extrema indiferença com o bem-estar dos companheiros dele, ao ponto de, é dito no livro, né, que só tem 7 meninos perdidos, porque os meninos perdidos que tinham antes na Terra do Nunca ou morreram ao comando do Peter Pan, ou então quando os meninos se aproximam ou aparentam crescer, se aproximam daquela idade que dá o famoso estigão, que as pessoas crescem, ou então aparentam estar crescendo, ele simplesmente pega eles e leva de volta pro continente, pro nosso mundo. E isso, galera, é um detalhe que é muito interessante, né? Porque a gente cresce achando que na Terra do Nunca... E a maioria das terras do nunca é assim, né? Se você vai para a Terra do Nunca, você não envelhece, então você não cresce. Mas na obra original, apenas o Peter Pan não crescia. Mesmo na Terra do Nunca, dá a entender com esse trecho do livro que talvez, se você ficar na Terra do Nunca, você vai crescer. Tanto que o Peter Pan tem que mandar os meninos perdidos de volta, né? Quando eles aparentam crescer. No entanto, mais pra frente no livro, é dito, né? Dá a entender também que a Terra do Nunca... Se você ficar, você não cresce. Porque os meninos perdidos no final do livro, eles decidem ficar na casa da Wendy, são adotados pelos pais da Wendy... E é dito que eles se arrependem de ter ido embora da Terra do Nunca, porque eles cresceram. Então, meio que tem essa contradição no livro, entendem? Meio que não tem como saber. Outra coisa, galera, interessantíssima sobre o Peter Pan é que ele foi inspirado em 2 divindades gregas. A primeira é o próprio Pan, tanto que o Peter Pan, a flauta que ele toca é a chamada flauta de Pan. Pan, na mitologia grega, era o deus sátiro dos bosques, das festas, da natureza como um todo. E é por isso que o Peter Pan tem essa conexão tão profunda com a natureza da Terra do Nunca. O Peter Pan, entre muitas coisas, ele simboliza a liberdade incondicional, ele simboliza a sintonia perfeita com aquilo que o ser humano, uma das coisas que o ser humano tem de mais puro, de mais em sintonia com a natureza, não importa onde o ser humano esteja, não importa em que momento da vida ele esteja, que é a liberdade em si. O Peter Pan, né? Eu creio que o Pan simboliza a conexão do ser humano com o animal que tem dentro de todos nós. Todos nós desejamos correr livres pelos matos, pelos bosques. Todos nós temos a nossa própria Terra do Nunca, a nossa própria natureza selvagem e indomada que nós queremos regressar. E que somos aprisionados pelos padrões sociais. E o Peter Pan... Esse nome, Pan, essa conexão com o Deus Pan da natureza, simboliza o oposto de tudo isso. E a outra figura mitológica que o Peter Pan, né, é baseado é o deus Hermes da mitologia grega também.
essa ideia de voar, ser extremamente rápido, transitar por entre os mundos. O Hermes do Olimpo vai para o mundo dos mortais, do mundo dos mortais vai para o submundo. O Peter Pan vai para a Terra do Nunca, que entre muitas coisas não deixa de ser também um certo além, né? Se vocês param para pensar. Se você levar em conta a questão das histórias, sabe? A questão da eternidade através da memória. Ele voa, ele é um moleque extremamente travesso, repleto de coisas bem maldosas, né? Bem cruéis, assim como Hermes da mitologia grega. Ao mesmo tempo que o Peter Pan pode ser extremamente ambíguo, trazendo alegria para as pessoas, para as crianças, assim como Hermes também na mitologia grega. E uma outra coisa, galera, que reforça ainda mais essa similaridade do Peter Pan com o deus grego Hermes é que no livro é dito que é o Peter Pan que acompanha as crianças até um determinado ponto, as crianças mortas, para o além, para elas não ficarem sozinhas. Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal, tem muito simbolismo e é uma coisa muito legal, né, que realmente faz jus àquilo que eu falei para vocês no início. O Peter Pan, né, lembra que o J.M. Barrie, ele cuidava de crianças órfãos, crianças perdidas. O Peter Pan é baseado principalmente, mais até do que o irmão do autor, mais até do que qualquer personagem, é baseado no próprio autor, que a todo momento sempre teve essa relação de afeto, de cuidado, de amor com as crianças, um amor que se estende até na morte. É algo muito bonito de se pensar. É algo muito bonito de se pensar. Outra coisa também, galera, é a questão da memória do Peter Pan. O Peter Pan, por uma série de motivos, ele é um menino que não apenas não quer crescer, ele também é alguém que não conseguiria crescer, mesmo se ele quisesse. Primeiro, devido à questão da memória, ele se esquece das coisas muito e muito rápido. Ele se esquece dos meninos perdidos em vários momentos. Ele se esquece da Wendy, do João e do Miguel em vários momentos, ao ponto dele ter que pedir para que a Wendy, o João e o Miguel lembrem ele, falem o nome deles para ele, para que ele lembre. Por que isso acontece, galera? Primeiro, o Peter Pan é imortal. E imagina quantos anos ele tem. A nossa mente é como um computador. Quanto mais informação, mais difícil fica da gente conseguir lembrar em detalhes de tudo que a gente viveu. Imagina se a gente, na nossa rotina doida, já vive tanta e tanta coisa e não dá conta de lembrar de tudo. Imagina alguém que nunca morre, que nunca envelhece e que vive aventuras diariamente a todo momento. Então isso contribui muito para o Peter Pan se esquecer. Fora que ele é uma criança. Nos filmes, né, eles meio que botam ele para ser aquela criança meio indo para pré-adolescência. Mas no livro, a sensação que eu tive dele é que ele é uma criança de cerca de 9 anos de idade. É dito no livro que ele ainda é tão novo que ele tem todos os dentes de leite. E crianças se lembram de muitas coisas, mas acabam se esquecendo de outras. Fora que o Peter Pan, por ser na minha opinião, a tentativa de ser a manifestação mais plena da juventude, tanto que ele fala isso pro Gancho no final do livro, numa cena épica, quando o Gancho pergunta: Pan, o que você é? Aí o Pan responde: eu sou a juventude. Ele personifica todo o aspecto da criança ao extremo, todo o arquétipo da criança ao extremo. Ele potencializa as características de uma criança ao máximo. Então, por exemplo, crianças se lembram de muitas coisas e se esquecem de outras. O Peter Pan vai se lembrar de mais coisa do que muitas crianças, mas vai se esquecer de muito mais coisa do que muitas crianças também. E outra coisa também, galera,
é que é dito que o tempo na Terra do Nunca se passa de uma maneira completamente diferente da do nosso mundo. Tanto que o João, a Wendy e o Miguel começam a se esquecer da senhora Darling e do senhor Darling, que são os pais deles, né? E os meninos perdidos em si sequer se lembram direito das mães. E o Peter Pan, o que acontece? Quando ele era criança, ele escutou do pai e da mãe dele que adultos tinham responsabilidade, que em breve ele seria um homem, que um dia ele iria trabalhar num escritório trancado. Então ele fugiu de casa e foi parar num jardim. Nesse jardim, por coincidência ou destino, tinham várias fadas. E as fadas, depois de um tempo, voltaram para a Terra do Nunca e levaram o Peter Pan. E isso foi há muito tempo. Então o Peter Pan, ele sequer se lembra da mãe dele. E quando ele lembra, ele diz, né, que a mãe dele, certa vez ele tentou voltar para a mãe dele e a janela estava fechada. Ou seja, a mãe dele tinha se esquecido dele. Então vocês imaginem quanto tempo passou. Embora, para uma mãe se esquecer de um filho, embora, né, provavelmente isso foi uma mentira do Peter Pan, porque o Peter Pan, ele é extremamente mentiroso, compulsivamente. Então você nunca sabe quando uma coisa que ele diz é verdade ou não, a menos que tenha uma outra pessoa, um outro menino perdido ou a própria Sininho para confirmar para você, ou então que você tenha visto com os próprios olhos. Então você nunca sabe se alguma aventura que ele viveu é verdade ou não. E então a gente não sabe se realmente ele sequer tentou voltar para a mãe dele. A gente não sabe. Eu acredito que muito provavelmente isso tenha sido uma mentira que ele mesmo tenha inventado, até pelo contexto da história e do momento que ele estava vivendo, que é quando a Wendy, o João e o Miguel, no livro e nos filmes também, sempre tem aquele momento que eles tentam voltar para casa. Aí o Peter Pan, provavelmente, o próprio livro sugere isso, ele meio que jogou esse caô para tentar desestimular o Andy, o João e o Miguel de voltarem para casa. Outra coisa também, galera, é que o próprio Peter Pan, ele é extremamente arrogante, então ele mente para si mesmo. Então eu acredito que muita coisa também, isso não é dito no livro com essas palavras que eu tô dando para vocês, mas a gente lendo e vendo a personalidade do Peter Pan, a gente constrói na nossa cabeça que outra coisa que contribui para ele ter essa memória é que ele mesmo, ele foge da realidade a todo momento. Porque, por exemplo, os pesadelos que o Peter Pan tem, normalmente são pesadelos referentes à própria existência dele. Por que ele teria pesadelos com a própria existência dele, se vocês param para pensar? O ser humano que não... Isso é simbólico, é psicológico. O ser humano que tem medo de questionar a sua própria existência entra em negação sobre ela. Ele começa a fugir desses questionamentos. Por que eu existo? Por que isso aconteceu comigo? Eu sou desse jeito por ser desse jeito ou é responsabilidade minha? O que vai ser de mim daqui a alguns anos? Como é a mortalidade? Como é crescer? E o Peter Pan é a manifestação da negação do crescer. Então, justamente por isso, o que mais intimida ele são os questionamentos sobre a própria existência. É isso que ele fica tanto tempo reprimindo, é isso que ele fica tanto tempo fugindo, é isso que ele fica sempre tentando esquecer. Só que tudo isso vai para algum lugar, né, gente? Vai para o nosso inconsciente. E é por isso que ele tem pesadelos e acorda gritando e pede colo da Wendy. Literalmente, ele pede o colo da Wendy. Porque ele leva o Wendy para a Terra do Nunca, porque ao mesmo tempo que ele despreza a figura materna, ele precisa da figura materna. Ele pede a Wendy para ser a mãe dele.
E não só o Andy, como a Tigrinha e a própria Sininho. Ele é extremamente dependente da figura materna, ao mesmo tempo que odeia a figura materna. Por quê? Porque psicologicamente e principalmente simbolicamente em muitas culturas, a mãe, a figura feminina e a mãe são usadas para representar a nossa alma, e não apenas a nossa alma, como também a parte mais sábia, misteriosa e completa da nossa alma. As mulheres simbolizam o elo com o intangível, o misterioso, pelo fato de a mulher em muitas culturas ser sempre mais sutil, mais guardar para dentro de si muitas vezes segredos, ter entendimentos muito particulares que apenas ela tem. Ou seja, a mulher, ao mesmo tempo que simboliza o nosso inconsciente, o nosso princípio passivo e sutil, a figura materna, a figura feminina também pode representar o nosso princípio ativo, principalmente por fazer essa conexão com o masculino, que na mitologia, em muitas psicanálises, em muitas culturas, o masculino simboliza o ativo, o material, o mundo material, e a mãe é a orientação. A mãe, como figura materna, traz tudo do nosso inconsciente, tudo que nós reprimimos, tudo que está guardado dentro de nós, e se conecta e conversa, se conecta com o masculino, que é o mundo material, é o tangível, é o princípio mais explícito. O Peter Pan, ele está desesperadamente procurando uma figura materna, procurando aquilo que vai completar a alma dele. E a Wendy simboliza isso. É por isso que em um dado momento a Wendy sente uma certa atração pelo Peter, uma atração romântica, e o Peter sente uma certa atração pela Wendy, uma atração de filho com mãe. Mais pra frente, galera, eu vou me aprofundar nessa área da psicologia com vocês melhor, e das muitas metáforas e simbologias e mensagens para a formação humana e para a vida como um todo, e para a vida humana como um todo, que tem nesse livro, tá? Que de infantil não tem nada, é riquíssimo. Bom, eu vou começar agora a falar para vocês, né, a história do livro em si. A história do livro, galera, é muito parecida em parte com a história que a gente sempre viu nos filmes e nas animações da Disney, com exceção de que o pai, né, o senhor Darling, o pai dos Darling, da Wendy, do João e do Miguel, ele é extremamente retardado em o livro inteiro. Ele é extremamente incontrolável emocionalmente, ele tem zero recurso emocional. Eu acredito que um dos motivos dele ser assim é que o autor, ele quis fazer uma crítica à instabilidade dos homens no geral, sabe? Nós homens temos uma figura, né? Já temos um ideal desde que nascemos do que nós devemos, né? No ponto de vista social, o que nós devemos ser, como devemos ser, e passamos a vida inteira tentando alcançar isso, mas muitas vezes não temos sensibilidade, não tentamos trabalhar os nossos defeitos, as nossas características, as nossas fraquezas, porque todo ser humano tem fraquezas a serem trabalhadas, nós sempre podemos melhorar, só que devido à nossa cultura, né? Não só hoje, como também naquela época, principalmente naquela época, Londres, né? Antigamente, nós não trabalhamos e superamos nossos próprios traumas. Então, nós crescemos fisicamente, mas não crescemos naquilo que mais importa. A única maneira de crescer que realmente importa, que é mentalmente. E eu acho que um dos motivos do Sr. Darling ser assim é justamente esse. A figura masculina, né, no livro do Peter Pan é mostrado muitas vezes como uma figura bem patética, assim, sabe? Com zero recurso emocional.
ao mesmo tempo que tem muita pouca tarefa comparado à figura feminina naquela época. A Wendy, quando ela virou mãe dos meninos perdidos e do Peter Pan, deu muita pena dela, porque ela passava, costurava, lembrava o Peter Pan de tomar remédio, lembrava os meninos perdidos de trocar de roupa, e limpava as roupas, limpava a casa na árvore e por aí vai. E, tipo, ela aceitava tudo numa boa, era tendência naquela época, entendeu? A gente tem que levar em conta a época que a obra foi produzida. Mas, ainda assim, dá muita pena da Wendy. Mesmo ela gostando de fazer isso, até porque, por exemplo, uma menina pode gostar de fazer tarefa doméstica, pode se sentir bem sendo mãe. Tem muitas meninas que eu inclusive conheço que o sonho delas é ser mãe e ser dona de casa e não tem problema nenhum nisso. Assim como não tem nenhum problema a menina ser feminista, entendeu? E por aí vai. É tudo questão de cada pessoa. Cada pessoa tem vocação para algo, e mesmo assim as mulheres, né? Eu quero aproveitar para abrir um parênteses para comentar nisso, né? E mesmo assim a mulher que opta, por exemplo, por livre e espontânea vontade, é claro, em ser dona de casa, ela se sente satisfeita por isso. Não necessariamente ela é vítima de uma cultura machista, e por aí vai, galera. E por aí vai. No mundo que vivemos hoje, né, sempre quando eu toco em temas assim, é sempre bom trabalhar essa questão, é sempre bom deixar isso bem claro, principalmente porque é aquilo, nós queremos um mundo de igualdade e quebrar preconceitos, não criar novos. E outra coisa também, né, que o livro se difere do filme, além da própria personalidade do Peter Pan, é a Sininho, a Tinkerbell. O que acontece? No livro, ela é baseada nas fadas mais assim, antigas mesmo, que a fada, galera, ela vem, se você estudar os primórdios da história das fadas, ela vem da mitologia, em especial as mitologias celtas, celta galesa, irlandesa, escocesa e por aí vai. E as fadas, elas são como o vento, elas sopram para os dois lados, nas mitologias mais antigas. E a Sininho é literalmente isso. Aliás, no livro, a Sininho, ela sopra só para um lado, na minha opinião, que é o lado ruim. Ela, por ciúme da Wendy com o Peter, ela em vários momentos da história, ela tenta matar o Wendy, entendeu? De formas até brutais, entendeu? De maneiras brutais mesmo. Tem uma parte do livro que a Sininho bota os meninos perdidos para acertar uma flecha no peito da Wendy. A Sininho meio que abandona a Wendy junto com o ataque dos piratas com balas de canhão, sendo que a Wendy não sabia voar ainda direito, na esperança da Wendy ser acertada por uma bala de canhão, entendeu? E várias outras coisas que a Sininho faz que é assim, é bizarro. A Sininho na história, ela é muito cruel, ela é muito maliciosa, entendeu? E assim, ela é quase uma assassina, assim, entendeu? Outra coisa também, galera, bizarro é que, por exemplo, no livro tem mortes, tá? As mortes são descritas muito rapidamente, o próprio Peter Pan não dá importância, entendeu? Mas tanto índios quanto piratas e até meninos perdidos, muitos, como eu já falei, seguindo ordens do Peter Pan, acabam morrendo, entendeu? E dá a entender no livro que o principal motivo dos meninos perdidos obedecerem o Peter Pan não é por admiração apenas, mas é também com medo do que o Peter Pan pode fazer com eles. Então, meio que os meninos, eles na realidade estão presos na Terra do Nunca. Mesmo se eles quisessem voltar, muito provavelmente o Peter Pan não iria deixar. Outra diferença, galera, além da história ser muito mais sombria,
é que o Capitão Gancho, no livro, dá, na minha opinião, de infinito a zero a todos os Capitães Ganchos que a gente já viu no cinema, nos filmes live action, que a gente já viu nos quadrinhos, que a gente já viu em outros livros feitos pela Disney mesmo, que a gente já viu na animação da Disney antiga. O Capitão Gancho, galera, ele é a manifestação não em si, ao meu ver, dos adultos, mas todos os padrões sociais e com eles todos os males e toda a hipocrisia que normalmente começa a cair sobre a gente quando nós nos tornamos adultos. Entende? O Capitão Gancho, ele é dissimulado, ele é hipócrita, ele é obcecado com os famosos bons modos, quando na verdade os bons modos deles é ser cortês, é falar de forma educada, é não falar palavrão, ao mesmo tempo que ele envenena pessoas, ele ataca pessoas muitas vezes na covardia. Ele é extremamente cruel, ele é sádico. Então é uma crítica filosófica, né, o que de fato é ser um adulto. O Capitão Gancho, que é adulto, né, ao mesmo tempo é menos adulto do que muitos dos meninos perdidos, é menos adulto, de certo modo, até do que o próprio Peter Pan. Então, o verdadeiro e o único crescimento verdadeiro está aqui, e na liberdade. A liberdade para você ser quem é, a liberdade de você não ser guiado por padrões sociais hipócritas e mesquinhos, a liberdade de você não ser guiado por um materialismo, algo muito presente no Capitão Gancho também na história. Então, tipo, o Capitão Gancho, ele, ao mesmo tempo que é um personagem completamente o oposto do Peter Pan, por simbolizar todos os padrões hipócritas, os padrões sociais, a vida mundana e superficial que muitos adultos acabam tendo quando crescem, quando se tornam adultos. O Peter Pan também possui defeitos que tanto crianças quanto adultos também possuem. Então a gente percebe que não apenas o Peter Pan, como também o Gancho nunca cresceu. Ao mesmo tempo que o Peter Pan, ele tenta ser, né? Ele é a tentativa de manifestar o espírito mais pleno da juventude, da liberdade, de tudo de bom que é ser criança. Ele acaba não se tornando isso, ele acaba não sendo isso. Porque, na verdade, ele é hipócrita, ele é mesquinho, ele é manipulador, ele é narcisista, assim como o Gancho e assim como muitas crianças e assim como muitos adultos. Então, a gente percebe que a história inteira do livro aborda a questão de crescer. O que é crescer? A gente, através tanto do Gancho quanto do Peter Pan, nós percebemos o que não é crescer, o que é crescer, o que é ser criança, o que não é ser criança. E no final, a gente chega à conclusão, né, que o Peter Pan é muito parecido com a mensagem do Pequeno Príncipe, que eu vou usar até aqui nesse vídeo. Cresça, mas não se torne um adulto. Cresça mentalmente, mas não se torne mesquinho, não se torne hipócrita, não se torne narcisista e com tantos outros defeitos que eu não preciso falar aqui, que tantas pessoas, independentemente de idade, gênero, opção de vida, possuem. O Peter Pan, ele é aquilo que ele mais odeia. Ele é as características mais repulsivas do mundo adulto, sem que ele sequer perceba. Outra diferença, galera, além da própria Terra do Nunca, né? Além das fadas, né? Que são muitas no livro, tá? Para vocês terem uma ideia, no livro, as fadas tem uma parte que é dito que elas dormem no topo das árvores da Terra do Nunca.
e nesse topo das árvores elas brilham até dormir como estrelas, sabe? Enquanto elas estão acordadas, as folhas inteiras que elas estão em cima brilham como um segundo céu em cima do tronco das árvores. A leitura do Peter Pan é muito bonita, é muito onírico, é muito intenso e ao mesmo tempo poético e sutil, como um sonho vívido, sabe? Em vários momentos, quando eu fiquei lendo a narrativa, eu voltava para reler, sabe? Para admirar, para digerir mesmo, porque é uma história muito boa. A narrativa, a maneira como ela é contada é muito boa. Aí, né, eles vão para a Terra do Nunca, eles vivem altas aventuras. O Peter Pan viveu incontáveis delas, incontáveis mesmo. A gente conhece um pouco sobre cada pirata da tripulação do Capitão Gancho. A gente conhece um pouco sobre como a casa do Peter Pan funciona, porque o que acontece? Cada menino perdido tem uma árvore oca e eles conseguem subir e descer pela árvore controlando a respiração. Aí, quando eles vão para baixo, eles vão para uma casa gigantesca no subterrâneo. É uma casa bem pequena e muito dos cômodos da casa eles reaproveitam. Às vezes uma mesa, né, eles usam como mesa para comer, usam como... depois passam a usar como, sei lá, mesa de assento, porque é uma casa subterrânea. Que as portas são árvores ocas, que você desce como meio que como um escorrega, controlando a sua respiração, dependendo da maneira que você respirar. Você desce ou sobe como se fosse num escorregador. E a casa é toda decorada, galera. É toda decorada com peles de animais, sabe? Os índios, né? Os índios vivem brigando com os meninos perdidos. Os meninos perdidos vivem brigando com os índios. Depois eles fazem as pazes. Tem uma história que o Peter Pan, ele troca de lado. Primeiro tá ele e os meninos perdidos, como os meninos perdidos lutando com os índios. Aí o Peter Pan do nada, agora eu quero ser pele vermelha. E os meninos perdidos, eu também. Aí os índios, né, para eles continuarem brigando com os meninos perdidos e o Peter Pan, eles falam, então nós seremos pele branca, nós seremos meninos perdidos. E aí a briga começa tudo de novo e por aí vai, galera. Tem uma história, né, que se não me engano os piratas, eu não lembro se são os piratas ou os índios, eles ficam entalados dentro das árvores ocas, porque as árvores ocas são feitas sob medida para cada menino perdido que o próprio Peter Pan esculpe. Tem também a questão das árvores. A Terra do Nunca no livro é infinitamente mais mágica do que qualquer filme, sabe? Do que qualquer filme. É viva, sente emoções, é repleta de criaturas legais, ela se altera de acordo com a sua imaginação. O Peter Pan, nos filmes, ele só vive uma aventura, né? Só a aventura que a gente vê nos filmes da Disney, na história principal. Ele leva o Andy, o João e o Miguel, eles enfrentam os piratas, eles exploram um pouquinho a Terra do Nunca, depois o Peter Pan finalmente deixa eles voltarem para casa. Aqui, a história é essa, a história principal é essa, no entanto... eles vivem tanta coisa até que essa história principal ocorra e termine que você fica encantado. Você fica encantado. É como se fossem vários contos, sabe, galera? Várias aventuras em isolado do Peter Pan com o pessoal. Outra coisa que é genial, galera. As aves do nunca. As aves do nunca, sabe? Um conceito muito legal que... o livro não detalha muito elas, fica na imaginação do leitor, mas com base em tudo que a gente vê na Terra do Nunca e na aventura que o Peter Pan se mete envolvendo a ave do nunca, ao ponto de que hoje, na Terra do Nunca, por causa do Peter, as aves fazem os ninhos em formato de chapéu, porque o Peter Pan usou o chapéu dele para que a ave do nunca pudesse cuidar dos seus ovos. Uma das aves do nunca pudessem cuidar dos seus ovos. Então, é muito legal. Só é muito legal.
E a principal diferença, galera, da história é basicamente essa. É a quantidade de aventuras aleatórias e psicodélicas que o Peter Pan vive, sabe? Que o Peter Pan vive com a Wendy, com o João, com o Miguel. Salvo isso e a profundidade que dão em cada personagem, sabe? O gancho, galera, é dito que até o sangue, a cor do sangue do gancho é de uma cor diferente. Então é muito legal a profundidade. Para mim, o maior diferencial do livro para os filmes é a profundidade que dão à Terra do Nunca, são as muitas outras aventuras que eles vivem além da aventura principal, que termina com a Wendy sendo sequestrada, o Peter Pan indo salvar, entendeu? Agora, galera, eu vou falar para vocês sobre as muitas simbologias da história, o porquê que, na verdade, a Wendy é a verdadeira personagem principal. A simbologia da Terra do Nunca, eu já falei. Eu vou falar sobre os muitos complexos maternos e sobre as muitas referências mitológicas, né, e psicológicas que podem ser abordadas e interpretadas na obra do Peter Pan, o que realmente é crescer e a importância da memória e das histórias para se crescer. Pensem da seguinte maneira, galera. Nos contos de fadas e nas histórias no geral, tudo que envolve as histórias é um reflexo da nossa própria mente. O príncipe que salva a princesa no final, na realidade, o príncipe é você mesmo, a princesa é você mesmo, a rainha má é você mesmo. Tudo são arquétipos de nós mesmos. Nós resgatamos a nós mesmos no nosso inconsciente, os nossos maiores desejos, as nossas maiores qualidades. Nós enfrentamos as nossas próprias bruxas mais, nossos medos, nossas inseguranças. A Terra do Nunca, né? Como por ser a manifestação do inconsciente, da mente, da Wendy principalmente, ela é a manifestação da jornada da própria Wendy para crescer. Todo ser humano sempre fez as mesmas perguntas que a Wendy no passado já fez. Por que crescer? O que é crescer? Por que eu ia querer crescer? Quais são os benefícios e os malefícios de crescer? A Wendy, vendo o Peter Pan, no início ela fica vislumbrada, ela fica encantada. Ela quer inclusive beijar o Peter Pan. Uma parte dela, ao mesmo tempo que ama aquilo que o Peter Pan tenta representar, que é a liberdade da infância, a liberdade e a resistência maior e a maior facilidade para se ver livre dos padrões, da hipocrisia da sociedade, de todas as coisas ruins, de todo o mundo material e superficial que nós, quando viramos adultos, muitas vezes tendemos a nos inclinar. Ela vê no Peter Pan essa fuga da realidade. No entanto, uma parte dela quer crescer, tanto que no livro, né, e mais nos filmes, ela fica também encantada com a figura do Capitão Gancho, que simboliza o mundo adulto. A Wendy, ela é obcecada principalmente com o Peter, mas ela também fraqueja um pouco com o Capitão Gancho, porque ela simboliza a transição da fase criança para a fase adolescente e adulta. E chega um dado momento que a Wendy, ela desiste. Ela pede o Peter Pan em namoro e o Peter Pan recusa.
O que isso simboliza? Simboliza aquilo que eu falei com vocês, o arquétipo, o feminino, a parte da nossa psique referente ao feminino. Não me refiro à sexualidade nem nada, mas como já falei, nos mitos, nos contos, nas narrativas humanas no geral, mulheres, por sua sensibilidade, por sua espiritualidade mais aguçada, por sua percepção mais aguçada, representam a parte da nossa psique, da nossa alma mais conectada com o intangível, com as grandezas da vida mais imateriais, o amor, a honra, a integridade, aquilo que está oculto, mas que vai nos fazer bem, a nossa sombra, que nós podemos e devemos fazer as pazes com ela, para que tenhamos a nossa mente completa de fato e de fato nos tornemos sábios, de fato nos tornemos aptos para crescer. É por isso que a Wendy a todo momento quer o Peter Pan. Ela quer a parte material, a parte liberta, a parte ativa, a parte vista nas culturas como mais agressiva. E o Peter Pan, de um certo modo, não da maneira certa, mas de um certo modo, que é a Wendy, mas como figura materna. Isso simboliza, galera, o conflito que há entre nós mesmos. Muitas vezes temos partes vistas como mais infantis de nós mesmos e partes mais maduras, e a nossa parte mais madura quer puxar a parte mais infantil para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Mas chega um ponto que nós sempre acabamos deixando ela de lado. Nós nos encontramos com o nosso Peter Pan ocasionalmente ou em alguns momentos do nosso dia a dia, mas nós entendemos que há características no nosso Peter Pan, no nosso arquétipo masculino, mais agressivo, mais temperamental e muitas vezes mais imaturo, que não devemos usar, não podemos mais usar. Então nós acabamos deixando ele de lado e nós seguimos em frente. É por isso que a Wendy, ela opta por crescer no final. Ela, ao mesmo tempo que no livro ela continua o Peter Pan, ela pede ao Peter Pan para o Peter Pan continuar visitando ela e o Peter Pan continua visitando. Por quê? Porque o Peter Pan é uma parte dela, a parte livre, a parte livre de padrões sociais, a parte até de certo modo mais questionadora, que nós precisamos. A Wendy simboliza nós, a Terra do Nunca simboliza a nossa mente, e nós sempre precisamos ir para lá para fazer a faxina, como a própria Wendy se oferece para voltar para a Terra do Nunca várias vezes, mesmo depois de crescer, depois de ficar um pouco maior, para fazer essa faxina. O que é essa faxina? É organizar a nossa mente, é controlar o nosso Peter Pan, é controlar os nossos medos, os nossos maiores defeitos, seja representado pelo Peter Pan ou pelo mundo adulto. É revisitar os nossos sonhos, o nosso lado visto erroneamente pela sociedade como mais infantil, porque é na Terra do Nunca, é no sonhar que nós pensamos fora da caixinha, que nós encontramos o que há de melhor em nós mesmos, que nós podemos pensar diferente, nós podemos inventar coisas novas, nós encontramos, um alívio e relembramos aquilo que há de melhor na vida, que é a aventura, o não convencional. E a Wendy, mesmo depois de voltar para a casa dela, quando o Peter Pan deixa ela de novo na casa dela, junto com os irmãos, ela opta por voltar para a Terra do Nunca várias vezes por causa disso. Ao mesmo tempo que o que é o crescer? O crescer é mudar, é o ato de mudar. E mudar é assustador muitas vezes, principalmente no início, mas quando adquirimos a sabedoria da Wendy, nós percebemos que mudar nem sempre é algo ruim, desde que tenhamos sabedoria para mudar aquilo que precisamos mudar, aquilo que devemos mudar e mantemos dentro de nós a nossa Terra do Nunca. Isso que é o verdadeiro ato de crescer. O crescer não é você deixar de ser criança, porque a criança, ao meu ver, principalmente nos dias de hoje, é mais sábia do que muitos adultos.
E há coisas que, quando nos tornamos adultos, na minha opinião, nós regredimos. E a criança é mais sábia em muitos aspectos do que nós adultos. Principalmente em questão de senso crítico para muitas coisas. Então, é uma baita lição de vida. E a Wendy, ela faz isso com maestria. Ela cresce, ela muda, ela pega as coisas boas que vêm com a mudança do ambiente em que ela está, da rotina que ela está, da vivência que ela está, mas não se esquece daquilo que também define ela. No final, ela consegue, com o Peter Pan, fazer aquilo que na psicanálise, na psicologia, as pessoas chamam de casamento alquímico. Ela consegue fazer as pazes com uma parte dela, que é o Peter Pan. Ela consegue fazer as pazes com a Terra do Nunca, porque ela continua revisitando a Terra do Nunca durante muito tempo, ao mesmo tempo que ela também faz as pazes com a mudança, tudo que está além da própria compreensão da Wendy, que é a mudança, que é a conexão com o mundo adulto, com o mundo material, com o mundo tangível. Muitas obras, as melhores obras, como por exemplo Dom Quixote de la Mancha, tem essa relação, esse casamento alquímico, que não tem a ver com sexualidade, com marido e mulher, tem a ver com combinação. O Dom Quixote de la Mancha, por exemplo, Dom Quixote é o sonhar, o Sancho Panza é o mundo material, e eles juntos, eles formam a dupla perfeita. A Wendy com o Peter Pan, entendeu? E depois disso, né, com o futuro marido, que ela se casa, que ela opta por crescer. Ela opta por crescer para alcançar a plenitude na vida. Crescer é, entre muitas coisas, mudar. É principalmente mudar e é pegar aquilo que mais importa na vida e crescer. É pegar aquilo que mais importa na vida e crescer mentalmente. Honra, integridade, adaptabilidade, ser aberto às coisas boas que as mudanças trazem na nossa vida. Isso é de fato crescer. Não perder a sua inocência, a sua essência, a sua nobreza. É isso que é realmente crescer. E a Wendy, ela simboliza isso. A Wendy é a protagonista, a Wendy é o verdadeiro ideal. A Wendy é a menina que de fato nunca cresceu. A Wendy é aquilo que o Peter Pan quer ser, acredita ser e não é, que é a inocência, a bondade, a benevolência. É o melhor de uma criança e também é o melhor de um adulto, porque no fundo, adultos e crianças são, acima de tudo, seres humanos. Crianças podem ser mais crescidas do que adultos. Adultos podem ser mais crescidos do que crianças. No fundo, o que faz uma pessoa crescer, de fato, não é a idade, mas sim a sabedoria. Que é adquirida com bondade, amor, honra, algo que o próprio Peter Pan não tem. É por isso que chega um ponto que a Wendy, ela desiste de se apaixonar romanticamente pelo Peter Pan, porque ela percebe que o Peter Pan não é compatível para ela dessa maneira. Ela precisa ter essa conexão mais íntima, mentalmente, pessoalmente, fisicamente, com alguém na mesma sintonia que ela. Alguém que some na vida dela referente a essas características, que são as maiores grandezas dela e que fazem a Wendy ser a Wendy. É por isso que num determinado momento ela cansa do Peter Pan. Ao mesmo tempo que o Peter Pan é interessante também, né, que tanto na animação da Disney quanto no livro é dito em um dado momento da história que o Peter Pan, ele perde a sombra dele e quem costura a sombra é justamente a Wendy, ou seja, a contraparte dele que deseja se completar com ele, que é parte dele, ao mesmo tempo que o Peter Pan é parte da Wendy,
e é ela que costura a sombra do Peter. O que é a sombra? A sombra, ao contrário do que muitos pensam, não é necessariamente uma coisa ruim. A sombra é o nosso inconsciente, tudo que nós ignoramos, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E eu fico me perguntando, o que será que o Peter Pan, para a sombra dele ficar difusa, para a sombra dele correr dele, a sombra dele deve estar transbordando de coisas que ele reprime, não é? O que será que a sombra dele simboliza? Obviamente simboliza o inconsciente, mas assim, o que será que a sombra dele está guardando? O que será que o Peter Pan está reprimindo dentro de si? A sombra simboliza a nossa parte mais íntima, mais profunda, mais escura. Aquilo que, sejam coisas boas ou ruins, nós guardamos na escuridão. O Peter Pan, galera, ele também pode simbolizar também o complexo de Édipo. Se vocês param para pensar, simbolizam também, né, a construção que não apenas meninos, como também meninas realizam quando estão na infância, observando a sua mãe e o seu pai. Uma coisa que dá a entender na história é que a personalidade da Wendy como figura materna influencia bastante o Peter Pan até na rotina dele, até um certo ponto, levando em conta o quão egoísta ele é. A Sininho, por exemplo, já influencia o Peter Pan de uma maneira completamente diferente. E é legal, né, que a Sininho, de um certo modo, por ser uma fada, por ser uma criatura simbólica, alguma coisa que é real, ao mesmo tempo que não é real, acaba sendo uma substituição de uma figura materna, porque o Peter Pan, durante muito tempo, ele fica sem a Wendy. Ele fica sem a Wendy, tanto no início do livro quanto no final. Então, a Sininho, metaforicamente, psicologicamente, pode simbolizar também nada mais, nada menos do que a figura materna ou a figura até romântica que muitos homens, mulheres, que muitas pessoas, uma muleta, a Sininho é uma muleta, ela simboliza a figura de apoio que nós usamos, que nós projetamos em alguém ou em alguma coisa muitas vezes irreal ou insuficiente, quando nós não conseguimos aquilo que nós mais queremos, seja uma pessoa, um parceiro ou uma parceira, seja uma mãe, seja um pai, seja um amigo ou uma amiga. Quantas vezes nós não conseguimos nos socializar com pessoas de verdade e usamos a Sininho do celular, por exemplo? A Sininho, eu vejo que ela é uma, entre muitas coisas, ela é uma ilusão, ela é uma amuleta mesmo, uma amuleta, uma bengala, mas que nunca vai ser o suficiente para suprir a necessidade do Peter Pan. No caso do Peter Pan, a necessidade de uma mãe. É muito curioso que justamente a Sininho esteja sempre com ele e seja uma fada, né? Uma coisa vista por muitos como irreal, uma figura diminuta, algo incompleto, algo insuficiente. Outra representação que eu acho muito legal que a Sininho, né, possa simbolizar é que se o Peter Pan é a figura é a tentativa de representar a juventude, a liberdade, o espírito mais pleno da jovialidade, e ele também simboliza o ato de sonhar, e ele simboliza, né, ao mesmo tempo que ele simboliza a conexão com o mundo do sonho, ele já foi um ser humano, ele era um menino que fugiu de casa, então ele também é o elo de ligação do mundo das fadas com o mundo tangível. E a gente não consegue, né, imaginar o Peter Pan sem a Sininho, e a Sininho sem o Peter Pan. Então é como se os dois, o fato de ser um menino que no passado já foi um menino normal, com a Sininho, essa fusão simboliza o mesmo que o Dom Quixote e o Sancho Panza simbolizam o mundo material
com o mundo intangível, o mundo dos sonhos. Até porque o Peter Pan, de tempos em tempos, ele volta para Londres, ele volta para o mundo físico. Então, ele é mais conectado com o mundo real do que a gente imagina, diferente da Sininho, que provavelmente só voltava para Londres, só ia para o mundo humano por causa do Pan. E, galera, outra coisa também, né, é a importância da memória. A importância da memória, a importância da memória para crescer, a importância das histórias. O que é uma memória, se não uma história que é contada a todo momento em nossa mente? E se a única maneira de crescer é mentalmente, a única maneira de crescer mentalmente é através das histórias, através da memória, porque com as histórias que contamos para nós mesmos e as pessoas através das pessoas e também através das pessoas que nos contam histórias, nós crescemos. Histórias são ensinamentos e a única maneira de crescer é aprendendo e usando aquilo que aprendemos. E o pilar que sustenta tudo isso é a memória. As sociedades se tornaram aquilo que somos hoje, a nossa civilização é o que é hoje porque nos lembramos do que os egípcios nos ensinaram, do que os gregos nos ensinaram, do que os nossos avós nos ensinaram. As gerações futuras vão existir porque herdaram e se lembram, conseguiram perpetuar os nossos feitos de hoje e por aí vai. Agora, galera, uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Eu falei da obra original, eu falei das diferenças do livro do livro, que é a obra original, para os filmes. Eu acho que é justo, né? Eu comentar com vocês a minha opinião das adaptações da obra original para o cinema. E a minha opinião. Eu amo a versão da Disney, nem de longe, é o meu desenho da Disney favorito, nem de longe mesmo. O meu desenho favorito da Disney na vida é Aladdin, até porque eu me identifico muito com Aladdin, com o universo do Aladdin. Mas eu adoro o desenho do Peter Pan, o primeiro desenho, a primeira animação, a segunda, que é Peter Pan de Volta à Terra do Nunca, que tem a Jenny, que é a filha da Wendy, que inclusive aparece aqui na história do Peter Pan. Eu gosto, só que assim, não se compara à primeira animação. Para mim, a melhor adaptação que já existiu ou um dia existirá do Peter Pan é o Peter Pan de 2003. Para mim, a essência do Peter Pan, a essência da Terra do Nunca, eles conseguiram adaptar muito bem. É extremamente detalhado a história. A magia da Terra do nunca foi tão representada no cinema. Para mim foi melhor representada até mesmo do que a do desenho da Disney. Poderia ter ainda mais detalhes que nem tem aqui? Poderia, porque a obra aqui, a Terra do Nunca aqui, por mais que eu ame a Wendy, a Terra do Nunca para mim, na obra original, é a melhor personagem do livro. Para mim, eu não ligo tanto pro Peter. Eu amo a Wendy, não só como personagem, mas também como mulher. Eu, desde criança, desde que eu era menino, eu sou apaixonado pela Wendy. Eu queria casar com a Wendy. Mas assim, para mim, o personagem mais grandioso da Terra do Nunca é a própria Terra do Nunca, por tudo que eu falei para vocês, por tudo que ela representa.
e por toda a criatividade envolvendo a Terra do Nunca, mas a adaptação de 2003 foi muito bem feita. As flores super, hiper, mega coloridas, o sol e a lua na Terra do Nunca serem vivos, meio que a Terra do Nunca ter todas as estações do ano em um único dia, sabe? É tudo muito psicodélico. Aquela cena da Wendy e do Peter Pan dançando e as fadas voando ao redor deles. É lindo, é onírico, é divino, é mágico. Eu também amo aquele filme que botam o Hugh Jackman como Barba Negra. Pan, apenas Pan, que dá uma origem para o Peter Pan. Eu gostei, só que eu vejo esse filme como uma outra interpretação, entendeu? Aquele Peter Pan não é o Peter Pan original, mas é uma pena não terem feito uma continuação, sabe? Eu gostei muito da origem que deram pro Peter Pan, como ele foi pra Terra do Nunca, que na verdade o pai dele era uma fada e a mãe dele era um mortal. Pra mim foi a melhor representação que deram da Princesa Tigrinha e da tribo dos índios da Terra do Nunca. Aparecem as aves do Nunca que são feias de doer, mas que tentaram meio que botar as aves do Nunca para serem meio que feras, né? Criaturas assustadoras. São feias de doer, mas justamente por isso, por ter essa pegada terror, essa pegada psicodélica, eu achei elas lindas, eu achei elas muito incríveis, formidáveis, justamente por serem bizarras, por serem uns bichos tudo despenado, por serem mágicas, por serem bizarras mesmo, elas se tornam belíssimas, porque isso pra mim, que é a magia da Terra do Nunca, sabe? Essa psicodelia, essa bizarrice. Eu gostei muito também. Tem um lado especial, um lugar especial no meu coração, embora eu ainda prefira o filme de 2003. O Peter Pan e o Wendy, da Disney, o live action. Eu achei... Eu não posso falar aqui no YouTube o que eu realmente achei, mas... Assim, eu posso, só que não com as palavras que eu gostaria. Mas eu vou dizer que foi uma bomba. Eu odiei. Eu não achei ter magia. Simples assim, não tem magia. Se não tem magia numa obra do Peter Pan, não é Peter Pan. Um filme, né, que... Pra mim, não é bem um filme sobre o Peter Pan levando a Wendy e as demais crianças para a Terra do Nunca. Mas, pra mim, é um dos melhores filmes do Peter Pan. É o filme protagonizado pelo Johnny Depp, que é uma biografia cinematográfica do J.M. Barrie, que é o criador do Peter Pan. Em Busca da Terra do Nunca. É um filme de drama, biografia e fantasia. É um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muito filme, principalmente filme de drama, eu já vi muito filme de drama incrível. Tem um lugar especial no meu coração, junto com o filme Pan, que conta uma possível origem para o Peter Pan. Mas eu amo as animações da Disney, mas eu ainda prefiro os live actions. Mas, pra mim, de todos, é o Peter Pan de 2003 da Universal. Pra mim, não tem pra ninguém. Pra mim, é o Peter Pan. É o Peter Pan definitivo do cinema, da TV, é o Peter Pan de 2003. Outras adaptações, galera, que eu gostei pra caramba... É o Peter Pan de Once Upon a Time, em questão de fidelidade com a personalidade do Peter Pan do livro. O Peter Pan de Once Upon a Time é o mais fiel. Quem assistiu Once Upon a Time sabe do que eu tô falando, sabe? O Peter Pan, galera... Foi o que eu falei pra vocês. Eu já expliquei, eu tenho que ver aqui o roteiro pra não me perder. Eu já expliquei o que ao meu ver ele seria, né? Ele seria um espelho do que não é
ser uma criança. Ele tenta e ele acredita ser uma criança e ser o melhor de uma criança. Mas ele definitivamente ele é o oposto de tudo que uma criança deve ser, de tudo que uma criança é. Então, ele, para mim, não é o espírito mais pleno da juventude, embora ele mesmo se considere isso e ele mesmo fale no livro. Para mim, ele é o oposto disso, sabe? Para mim, o verdadeiro espírito pleno da juventude é a Terra do Nunca e a Wendy, porque ser jovem é ser também sábio, é ter a sabedoria de se adaptar, de reconhecer os valores e as coisas boas da mudança. Você pode crescer e continuar sendo uma criança. Ao meu ver, justamente você crescendo e mentalmente e mantendo a sabedoria de uma criança, ao mesmo tempo que você mantém todos os valores e a sabedoria de uma criança, você se torna o maior de todos os adultos. E eu acho, galera, que o motivo dessa história durar tanto é justamente isso. Você encontra honra, você encontra heroísmo, você encontra alegria, você encontra o não convencional, você encontra a criatividade, você encontra o sonhar de uma maneira muito linda, de uma maneira muito plena. Você encontra aquilo que mais faz um ser humano crescer, aquilo que mais faz um ser humano ser eterno muito tempo depois de morrer. Você encontra aquilo que faz com que você sempre viva na terra do nunca e nunca envelheça, nem hoje nem amanhã. Você encontra através da Wendy, você encontra pureza, nobreza, você encontra através até mesmo do Peter Pan, que temos que dar o braço a torcer. O Peter Pan, ele é aventureiro, ele é livre, ele é libertador, ele é embriagante. Você encontra, através do Peter Pan, o amor por aventura, o amor por ser livre, você encontra na Terra do Nunca a liberdade para você poder ser quem você é, você ter o seu próprio senso crítico. Você encontra, através do gancho, um referencial daquilo para não seguir nos padrões sociais. Você encontra a eternidade, você encontra as grandezas que realmente importam na vida. E assim você se torna eterno. Você se torna um menino que de perdido não tem nada. Outra coisa que eu achei muito bonito é que o Peter Pan, ele fala uma coisa, né? E é Dia das Mães, né? Foi um dos motivos de eu ter escolhido para estrear o meu canal no YouTube. Esse livro é o Peter Pan, ele fala, sabe, Wendy, uma mãe vale mais do que 10 meninos perdidos. Vale mais do que muitos meninos perdidos. Porque realmente, galera, uma mãe e um pai também, né? Mas uma mãe, ela faz uma quantidade de coisas. Ela trabalha, cuida de casa, dá conselho, cuida dos filhos e tantas outras coisas que a gente nem sonha. Ela guarda tanta coisa dentro de si, assim como a Wendy certamente guardou. A gente vê e a gente sofre junto com ela tudo que ela passa com os meninos perdidos. Então, ao meu ver, esse livro não deixa de ser também, apesar do machismo, obviamente, de tudo, ele, apesar de tudo, ele é muito à frente do seu tempo, porque ele enaltece as mães e as mulheres de um jeito, divinificando elas de um jeito que muitos livros atuais não fazem. E, ao meu ver, esse livro, com esse tributo que ele faz às mães, mostrando o quão poderosas, o quão importantes elas são para a nossa vida, ele se torna um eterno Dia das Mães, um Dia das Mães que nunca envelhece, nem hoje nem amanhã, pois também está na terra do nunca. E nós temos o privilégio de sempre ter essas mães
conosco aqui no nosso mundo real. Então vamos valorizar. Eu estou aproveitando isso para desejar um feliz Dia das Mães para todas que estão assistindo esse vídeo. E galera, o vídeo, né, já tem quase 2 horas e foi por isso que eu fiz esse roteiro, porque senão eu não ia conseguir falar tudo, porque vocês viram o quanto que a gente falou. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui e eu peço, galera, quem gostou do vídeo, quem me acompanhou até o final, deixem o seu like no vídeo. Se vocês acharem que o meu conteúdo, tudo bem que eu me embolei bastante, né? Mas se vocês acharem que o meu conteúdo, as simbologias que eu trouxe, as minhas interpretações, as minhas curiosidades, as mensagens que eu tentei passar para vocês, se vocês acharem que isso é de qualidade, deixem o like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Todo domingo eu vou estar sempre trazendo conteúdo novo para vocês, fazendo resenhas, debatendo as muitas simbologias sobre os mais diversos temas com vocês aqui na internet. Eu quero também agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, a todos que só passaram aqui, a todos que deixaram like, a todos que se inscreveram, a todos que gostaram do meu trabalho. São pessoas como vocês que fazem toda a diferença nesse trabalho que a gente faz. O foco desse meu canal sempre vai ser enaltecer a arte, enaltecer o não convencional, enaltecer o sonhar e enaltecer tudo que esse ato de sonhar, que é a arte, pode fazer para a nossa vida, pode transformar, pode enriquecer ainda mais essa história sem fim que é o mundo ao nosso redor. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado e até a próxima.